essa situação. Mas eu quero, sem perca de tempo, trazer um texto para você nessa tarde, e depois da leitura desse texto nós orarmos a Deus. É aqui em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 9 e 10. É a clássica e tão conhecida oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, verso 9 e 10 diz: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Portanto, o nosso tema de hoje é uma multidão sem ter o que comer. Numa live anterior, eu estive pregando aqui sobre o milagre da multiplicação dos pães, e naquele contexto, né, em que nós estivemos fazendo a nossa reflexão na live passada, nós vimos uma multidão de pessoas famintas, um desafio de alimentar aquela multidão de pessoas, e de repente um garoto que está ali no meio daquela multidão, ele aparece, chama os discípulos, né, em João capítulo 6, verso de número 9, um dos discípulos diz aqui: Senhor, eis aqui um rapaz, irmã Rita, né, dando retorno aqui, voltou o áudio. Beleza, pode ser que fique travando, mas a gente vai torcer aqui para que a internet, a velocidade, ela volte ao normal, né? Em João capítulo 6, verso 9, nós temos aquele contexto, né, da multiplicação dos pães, uma multidão de pessoas famintas, precisando, né, se alimentar, porque já alguns dias estavam ali com Jesus, ouvindo, e de repente Jesus disse: olha, temos que temos que alimentar a multidão, não podemos mandar o povo ir desse jeito. E aí os discípulos disseram: Senhor, o dinheiro que a gente tem não dá para comprar comida suficiente para essa multidão de pessoas. Senhor, e agora mesmo um rapaz chegou até nós, eis aqui um rapaz, e ele diz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão de pessoas? O dinheiro que a gente tem não é suficiente para comprar comida para todo mundo. A comida que a gente tem, tampouco será também suficiente para essa multidão de pessoas. Então, o que nós vamos fazer, Senhor? E aí Jesus ele dá graças ao Pai por aqueles 5 pães e 2 peixes, ordena, né, que sejam organizada aquela multidão, que ela se assente, e começa a servir aquela multidão. E no verso de número 13 diz que todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, e começou a sobrar, e Jesus mandou juntar o que estava sobrando, e levantaram 12 cestos do que sobrou, né? E eu trago esse texto para falar para você nessa tarde, né, trazendo de volta aí esse assunto da live passada, que o nosso tema de hoje é uma multidão sem ter o que comer. Na verdade, hoje, esse contexto que eu quero falar é aqui no nosso país, no nosso Brasil. Existe hoje uma multidão de pessoas sem ter o que comer, passando necessidades. Aí eu aproveito para perguntar a você hoje, você que já tomou café, você que está almoçando, já almoçou, está aí descansando na sua refeição, você que, né, está com a sua despensa com alimentos, com a sua geladeira com alimentos, você já agradeceu a Deus pelo alimento de hoje? Você já agradeceu a Deus pelas oportunidades que Ele tem dado a você? Você já agradeceu a Deus por essas coisas boas que Ele tem manifesto na sua vida, tantas coisas maravilhosas que têm acontecido, pelas coisas mais complexas e maiores, até mesmo pelas coisas mais simples? Você já agradeceu a Deus? Parece algo tão simples, mas na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a orarmos pela provisão diária de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se pensamos que existem hoje em dia pessoas passando fome, e aqui no nosso país, né, segundo os últimos levantamentos, nós temos aí, em média, 15,5% da população brasileira passando fome, sem ter o que comer, passando necessidade mesmo. E se a gente colocar isso em números, seria aproximadamente 33,1 milhões de pessoas. Você sabe que o Brasil tem mais de 200 milhões de brasileiros. E, segundo esse levantamento,
33,1 milhões de pessoas estão passando necessidades, estão passando fome, não tem o que comer. E se a gente fala de pessoas que estão com falta de comida, né? Podemos considerar, na verdade, que essas pessoas elas não têm apenas falta de pão, falta comida, falta alimento diário, tem essa necessidade básica, mas, na verdade, por trás, o pano de fundo dessa história de pessoas que hoje estão vivendo sem ter o que comer, sem ter com que se alimentar, essas pessoas estão sem trabalho, essas pessoas estão com falta de oportunidades, de repente estão padecendo injustiças, falta proteção social, falta moradia, falta bem-estar físico e mental, falta educação, saúde, liberdade, defesa e dignidade. Uma série de coisas está em falta quando se chega ao ponto mais extremo de que você não tem o que comer, de que a pessoa está passando por necessidade. E falando do nosso país, que é um país que tem uma dimensão continental, mais de 200 milhões de brasileiros, temos aí 33,1 milhões de brasileiros, de irmãos, de pessoas padecendo necessidade, passando fome. E aí talvez você se pergunte, e o que temos a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Ora, se nós voltarmos para a compreensão bíblica, para a compreensão do chamado de Deus para uma vida cristã, nós entenderemos que a nossa existência como povo de Deus, a nossa existência como igreja, tem como base a intenção do próprio Deus abençoar todas as pessoas. Foi assim que Deus fez com a nação de Israel, um povo que ele escolheu, que ele levantou, para que esse povo abençoasse todas as famílias da terra, abençoasse os outros povos. Na verdade, em Abraão, quando Deus chama Abraão, em Abraão instituindo aí já a escolha do seu povo, Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. A quem tu abençoar, eu abençoarei. A quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Agora, nesse último tempo, Deus tem levantado a igreja de Jesus Cristo, para que esta igreja seja, como povo de Deus na terra, usado para abençoar as pessoas. Infelizmente, temos a sensação de que nos últimos tempos, parece que como igreja não temos conseguido fazer isso. É verdade que eu e você podemos concordar que existe uma situação hoje que muitas pessoas, agindo de má fé, se aproveitam da nossa boa fé. Você tem intenção de ajudar, você tem condições, você tem recursos, você pode ajudar, mas hoje em dia a gente sofre tanto com uma certa insegurança, uma certa incerteza com relação à procedência das pessoas, que a gente se pergunta várias vezes se deve ajudar realmente essa pessoa. Porque há muitas pessoas que agem de má fé, há muitas pessoas que não são verdadeiras na situação em que elas estão compartilhando, conversando, e nós que estamos ali para agir de boa fé, receiamos por causa da má fé das outras pessoas. E estamos errando em algum ponto, porque como igreja, assim como Israel, que foi levantado por Deus para abençoar a terra, para abençoar as pessoas, nós como igreja de Deus também fomos levantados para abençoar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. E eu trago aqui a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, ela nos fala muito sobre isso, em meio ao início da adoração, no pedido, o pedido que Jesus está fazendo é: Pai nosso que estás no céu, mais uma vez te pedimos o pão nosso para todos nós, de cada dia. Hoje, penso que essa deva ser a nossa oração diante dessa realidade tão dura, tão difícil, tão triste, em que há muitas pessoas passando fome, pessoas que não têm o que comer, e de repente são pessoas perto de você, pessoas que você conhece, pessoas próximas, dentro do seu bairro, na sua rua, no estado, e essas pessoas estão padecendo, porque se lhes falta comida, lhes falta todas as outras coisas. E, além do mais, na verdade, se falta comida e falta todas essas outras assistências, esses cuidados,
Além do mais, estamos falando de alguém que está sofrendo, padecendo, porque está chegando a um ponto tão difícil da sua vida sem ter o que comer. E essa pessoa precisa de pão, precisa de água, precisa de alimento, precisa de uma vestimenta, precisa de dignidade, sim, mas essa pessoa também precisa da palavra de Deus. É o que Jesus disse, né? Não busquem somente o pão que perece, mas aquele que permanece. Como cristãos, como pessoas levantadas para abençoar a vida de outras pessoas, nós temos que ir lá, dar de comer a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está nu, mas ao mesmo tempo não podemos pensar que a nossa ação tem um fim apenas nisso, mas que nós temos que transmitir a palavra de Deus para as pessoas, falar desse Deus que transforma as vidas, desse Deus que muda situações, desse Deus que muda o quadro, né? A situação em que a pessoa está vivendo. Portanto, como igreja, nós temos uma voz proclamadora da verdade, de transmitir ao coração das pessoas a palavra de Deus, e como servos, como pessoas abençoadoras, Deus coloca condições nas nossas mãos para a gente partilhar com as outras pessoas. Na matemática do reino de Deus, somente quando nós partilhamos, quando nós dividimos, é que nós somamos, que nós multiplicamos. É quando o pouco se torna muito, é quando o menos se torna mais. É quando temos a capacidade de nos colocar como pessoas a serem abençoadas por Deus, em que deixamos Deus agir e operar na nossa vida. Você, quando tem no seu coração o desejo, a vontade de ajudar uma pessoa, de abençoar uma pessoa, isso não é contra Deus, isso não é... Na verdade, se a gente fosse sinceros, a natureza humana, ela não tem vontade nisso, né? Ela, na verdade, é inclinada para pensar em si próprio, né? O mundo, o sistema que funciona hoje, somos, de repente, trabalhados para pensar somente em nós mesmos. O resto que se vire. Não, vou pensar em mim mesmo. E nos esquecemos, na verdade, que o verdadeiro sentido de ser abençoado é quando temos a capacidade de ajudar alguém, a capacidade de desenvolver empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, que está padecendo necessidade, que está precisando de ajuda, precisando de socorro. É uma situação difícil, é uma circunstância complicada, mas nós precisamos entender que mais o Senhor está fazendo na nossa vida. É melhor dar do que receber. Se alguém está oferecendo algo, se você está dando um prato de comida para alguém, se você está dando um copo d'água para alguém, se você tem roupa e está vestindo alguém, significa que você tem. Por isso é melhor, quando estamos oferecendo, abençoando, liberando sobre a vida de alguém. Porque significa que nós temos, do que, na verdade, quando não temos e precisamos receber. Significa que está faltando. Então, quem é abençoado? É simplesmente quem recebe, porque às vezes essa é a lógica que vem na nossa cabeça. Uma pessoa abençoada é a pessoa que tem muita coisa, é a pessoa que recebe muita coisa. Na verdade, no contexto cristão, uma pessoa abençoada é a pessoa mais abençoada é a pessoa que mais desenvolve a capacidade de liberar, de doar, de entregar a quem necessita, a quem precisa, e fazer isso com liberalidade, com espontaneidade, com generosidade. Não com interesse, não porque aquela pessoa vai... Não, você vai ter que fazer algo para mim, você vai ter que... Não, mas é porque em seu coração há gratidão, em seu coração há confiança, em seu coração há humildade, em seu coração há generosidade, em seu coração há liberalidade, em seu coração há uma espontaneidade de fazer aquilo. Não por causa do que vai vir para você, mas por causa do que já veio, por causa do que você já tem, por causa do que você já recebeu, por causa do que já está na sua vida. Então você se alegra, você fica feliz com isso, porque você tem aquela satisfação, aquela alegria de ter recebido e agora poder oferecer, ajudar e abençoar alguém. Na verdade, quando nós praticamos uma boa obra, as obras de Deus, que são obras ligadas à missão de anunciar Jesus ao mundo, isso é uma obra. Mas a missão também de transmitir Deus para as pessoas, por um abraço, uma oração, um prato de comida, um copo de água, um acolhimento, uma ajuda, uma palavra, um socorro, tudo aquilo que fazemos em relação ao outro para ajudar.
com a intenção de socorrer, com a intenção de melhorar, com a intenção de abençoar, de facilitar, de ajudar, né? Quando eu digo facilitar, não porque a gente quer dar vida mansa ou vida fácil para ninguém, mas porque alguém está sofrendo, alguém está precisando de ajuda, alguém está padecendo e essa pessoa precisa de socorro e nós estamos ali dispostos a ajudar, dispostos a socorrer aquela pessoa e, portanto, espontaneamente, com liberalidade, generosidade, nós nos colocamos com um prato de comida, com um copo de água, com uma veste, com uma palavra, com um abraço, com uma oração, porque muitas vezes estamos falando, claro, aqui de uma multidão que está passando fome, que está passando necessidade em nosso país. Cerca de 33,1 milhões de brasileiros agora estão passando necessidades, sem ter o que comer. De repente, você que já almoçou, que está almoçando agora, que vai almoçar daqui a pouco, não sei. Você e eu temos motivos para agradecer a Deus pelo alimento diário que é posto sobre a nossa mesa. Você já fez isso hoje? Você que tomou o café da manhã, você que fez a primeira refeição do dia, saiba que existem várias pessoas. E eu não estou dizendo isso, várias pessoas sem ter, né, esse café com pão, esse café, né, da manhã, esse almoço agora. Várias pessoas estão padecendo necessidades sem ter o que comer. E isso, na verdade, não é uma situação para confrontar você, chamar você, né, que você é uma pessoa ingrata, que você é uma pessoa... Não, mas para sensibilizar você da necessidade que temos de desenvolver cada vez mais o sentimento de gratidão a Deus pelas coisas que Ele tem colocado na nossa vida, pelo alimento, né? Há pessoas que reclamam, né, da comida, há pessoas que reclamam das coisas que estão diante, né? Pessoas que reclamam, têm e ficam reclamando, né? E eu sei que a gente sempre quer algo melhor, a gente quer melhorar as coisas, a gente quer mudar as situações, claro. Isso não é errado, mas na verdade eu não posso passar a minha vida toda reclamando das coisas. Tá? Porque hoje é isso, porque hoje é aquilo, porque hoje é peixe, porque hoje é carne, porque hoje é não sei o quê. E as pessoas reclamam, né? Aquela história de que está chovendo, reclamamos porque está chovendo. Está fazendo sol, não choveu mais, reclamamos porque, né, direto fazendo sol, sol causticante, algo ruim, difícil, e aí não chove mais. E aí, bom, nos perguntamos, então, o que é que o ser humano quer? Quer que chova ou que faça sol? Né? Na verdade, o que o ser humano, nós seres humanos precisamos é aprender a ser mais gratos pelas coisas que estão sendo nos dadas, oferecidas pela vida, por Deus, as oportunidades, as coisas que têm acontecido. Está chovendo? Glória a Deus, maravilha, deixa chover. Está fazendo sol causticante? Bom, maravilha, glória a Deus, estamos aqui. Deus vai nos dar uma sombra, Deus vai nos dar uma água, nós vamos ter, né? Então, temos motivos de sobra para nos colocarmos como pessoas que compreendem verdadeiramente que Deus é poderoso, é maravilhoso e que nos sustenta e que nos dá aquilo que precisamos, né? A ajuda, o socorro, o auxílio necessário. Portanto, eu quero dizer a você nessa tarde que na oração do Pai Nosso, né, que nós citamos aqui nessa tarde, iniciamos, né, já a nossa programação, mais do que nunca, né, em Mateus capítulo 6, versículos 11 e 12, na oração do Pai Nosso, né, a súplica de Jesus pela provisão diária é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Temos que orar pedindo a Deus, sim, a provisão diária. São tempos difíceis, são situações complicadas, desafiadoras, são muitas coisas que têm acontecido, são muitas lutas, muitas batalhas. E, portanto, nós precisamos, sim, colocar diante de Deus a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque hoje eu tomei o café. Obrigado, Senhor, porque hoje eu almocei. Obrigado, Senhor, porque hoje eu amanheci com saúde, vou trabalhar, vou conquistar, granjear o pão, vou sustentar minha família, cuidar da minha casa. Glória a Deus por isso. Nós temos que agradecer o Senhor, ao mesmo tempo confiar nele. Deus, é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos ajuda. E também, humildemente, nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, somos felizes, somos gratos, confiamos no Senhor. Se o Senhor quiser mandar mais, se o Senhor quiser nos abençoar e nos usar também para abençoar a vida de outras pessoas, coloca na nossa mão, nos ajuda, nos abençoa, porque quando em nosso coração há um desejo, há uma intenção, há uma vontade real de
abençoar a vida das pessoas, né, de ajudar as pessoas, Deus se agrada tanto desse sentimento, Deus se agrada tanto dessa situação na nossa vida, que Ele abençoa a nossa vida e Ele coloca sobre as nossas vidas condições, recursos. Por quê? Porque o nosso coração tem um propósito, tem uma vontade boa para a vida das pessoas, que é ajudar, que é socorrer, que é, né, manifestar as obras de Deus. Portanto, eu quero dizer para você nessa tarde que Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu quero convidar você nesse dia para orarmos a Deus e a nossa oração seja o pão nosso para todos nós, né? Orar por essas pessoas, esses 33,1 milhões de pessoas que são brasileiros, irmãos nossos, que estão padecendo necessidade e que, se a gente for buscar essa informação numa dimensão, né, do planeta Terra, quantos milhões de pessoas não estão sem ter o que comer, passando fome, necessidades. E aí eu sei que a gente sempre só olha ali para os países, continente africano, os países pobres, mas até mesmo em países perto de nós, em países, né, da Europa, existem pessoas passando fome, existem mendigos pelas ruas, existem pessoas que infelizmente estão passando por um momento de fracasso, de decepção, de dificuldade em suas vidas e não estão conseguindo. E, infelizmente, né, estão na rua, infelizmente estão em casa, mas não têm o que comer, infelizmente estão passando por um momento muito difícil nas suas vidas. E quem pode nos socorrer nesse momento? Quem vai poder ajudar, né, essas pessoas? Em primeiro lugar, Deus. Deus é o primeiro que pode mudar as situações da nossa vida. Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus disse: olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e gozo do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que essas coisas de ações, de obras, né, de socorro, de auxílio humano, não importa? Não, Jesus não está dizendo isso. Está dizendo que o reino de Deus não significa unicamente isso. Pois os homens estavam preocupados e muitas vezes se valendo do nome de Deus para conquistar as coisas humanas, para até mesmo às vezes se aproveitar das pessoas, da fé, da boa fé das pessoas. Então Jesus disse: calma, calma, calma. O reino de Deus é paz para a tua alma, para o teu coração. Porque antes daquilo que você está querendo alcançar, precisa-se haver uma condição em sua alma para que você esteja em paz, você esteja bem, para ir trabalhar, bem para cuidar da sua família, bem para você viver diante, né, desse mundo difícil, complicado, bem para você se relacionar com as pessoas, lidar com as pessoas, que é algo também muito desafiador. Então Jesus, ele vem para trazer uma paz para a nossa vida. O reino de Deus é paz, mas também justiça, porque pela palavra de Deus nós somos trabalhados, nós somos melhorados, nós somos aprimorados, nós somos conduzidos diante da presença do Senhor. Por isso, você não pode, nessa tarde, né, deixar de confiar e acreditar que, na verdade, independente da situação que você está passando nesse momento, Deus abandonou você. Não, você não pode deixar de confiar, de acreditar que Deus tem o poder de levantar você, de ajudar você. Que nessa hora, nesse instante, você pode entrar no seu quarto, ou aí no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você estiver, você pode orar a Deus e dizer: Senhor, me socorre, eu estou padecendo necessidades, eu estou passando por um momento de desemprego, eu estou passando por uma situação de abandono, eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, Senhor, e eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso, Deus, que o Senhor me socorra. E Deus vai vir ao teu encontro, porque quando você clama a Deus, Ele vem ao teu encontro. Em primeiro lugar, quem pode nos socorrer, quem pode nos ajudar, esse alguém é o Senhor. E em segundo momento, são as pessoas a quem Deus tem liberado sobre elas, a quem Deus tem dado, que vão ser pessoas abençoadoras, que vão alcançar a tua vida, que vão te abençoar e que vão transmitir o amor de Deus pelo auxílio, pela ajuda, pelo abraço, pelo socorro. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que você menos imagina, são pessoas que você menos espera
elas são usadas por Deus na sua vida para abençoar você, para ministrarem sobre a sua vida, para serem uma bênção na sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você, para que nesses dias a nossa oração seja: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a oração no verso 11 e 12 de Mateus é: o pão nosso de cada dia, para todos nós, Senhor, nos dá hoje. Vai ao encontro, Senhor, daquele que está padecendo necessidade, daquele que não fez uma refeição hoje, daquele que está passando fome, daquele que não tem o que comer, que não almoçou, que não tem perspectiva para uma refeição à tarde nem à noite. Vai ao encontro dessas pessoas, meu Deus, e ajuda essas pessoas. E ao mesmo tempo nos perdoa, né? Porque a oração também é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por estarmos errando, por muitas vezes não conseguirmos sermos essa bênção, sermos esses abençoadores, por falta de cuidado, por falta de organização, por uma negligência na nossa vida, nos descuidamos, desatentamos para coisas tão importantes que Deus tem ministrado na nossa vida e achamos que é só para nós e se esquecemos daqueles que estão perto de nós. Você foi abençoado, você foi alcançado pela bênção de Deus, Deus ministrou algo sobre a tua vida, e esse algo ele não tem um fim apenas em você mesmo, mas isso é para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. É para você e através de você que Deus manifesta bênção, manifesta poder, manifesta graça sobre a vida das pessoas.